Olá, turma C21. Bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. Professor Anderson de volta, esquecendo a caneta espalhada pela casa. E hoje eu vou começar uma sequência de aulas para dar uma tranquilizada na cabeça, porque eu sei que eu peguei pesado até agora. Essas últimas aulas sobre sistemas de equações com duas variáveis foram aqui, ó. Então vamos dar uma tranquilizada, vamos voltar um pouco para a geometria, que a gente viu lá no início do ano, a gente iniciou o ano dando uma olhada em geometria, né? E a gente não conseguiu retomar ainda, porque eu acho super complicado eu estar aqui e não estar ajudando vocês ali com a régua, com os esquadros, com o compasso, para treinar melhor. Então, assim, vamos conversar sobre o que dá para conversar da geometria, relembrando alguns tópicos que a gente viu nos anos anteriores, e avançando o nosso conhecimento. E nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre o quadrado. O quadrado, que é um quadrilátero, né? Uma figura com quatro lados. Regular. Regular por quê? Porque ele tem quatro lados iguais. Como é que a gente fala iguais quando a gente está falando em geometria? Que tem o mesmo comprimento. Congruentes. Mesma coisa que iguais, né? E quatro ângulos também iguais. Congruentes. Medindo 90 graus. A gente chama esse ângulo de 90 graus de ângulo reto. Então, um quadrado nada mais é do que uma figura que tem quatro lados iguais, quatro lados congruentes. Desenhar bem bagaceirinho aqui, ó. Quatro lados congruentes, mas aí eu vou indicar que isso e isso medem a mesma coisa. E quatro ângulos retos. Aqui eu indiquei que isso é um quadrado. Os quatro ângulos são retos, os quatro lados são congruentes, medem a mesma coisa. Posso colocar até dois risquinhos aqui, eu vou dizer igual, ó. Mas um risquinho basta, tá? Então eu desenhei um quadrado. Claro que tem como desenhar quadrado de jeito bem mais bonitinho, né? E a gente faz isso com régua e compasso. O problema é que para o quadro branco, super difícil conseguir um compasso que tenha ventosinha, que faça negócio direitinho, assim. Eu até procurei, não consegui achar, ainda estou na busca, quem sabe para o futuro eu consiga. Então, assim, ele tem essas características. Quatro lados iguais, quatro ângulos iguais. E a gente vai aproveitar que esse ano a gente trabalhou com monômio para aprimorar alguns conceitos que a gente já sabe. Né? Por exemplo, o conceito de perímetro. Perímetro, todo mundo já está careca de saber que é a soma de todos os lados de uma figura. No caso do quadrado, esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então, o perímetro do quadrado a gente pode dizer que é lado, mais lado, mais lado, mais lado. E agora a gente está falando de monômios. Lado mais lado mais lado mais lado é igual a 4 lado. 4 vezes o tamanho do lado. Por exemplo, qual a medida
do perímetro. Como eu queria estar em sala de aula agora para perguntar para vocês qual é o símbolo de perímetro. 2P. P é semiperímetro. Qual a medida do perímetro de um quadrado de lado 6? Bom, 6 mais 6 mais 6 mais 6. 4 vezes 6. Perímetro 4 vezes 6, que é 24. Se aqui for 6 centímetros, a gente vai usar 24 centímetros. Ponto. É isso. Perímetro é isso. Só que, o que a gente tem de novidade agora? Que a gente consegue formular esse perímetro. Chamá-lo de 4L. 4 vezes o tamanho do lado. Voltando. Área, voltando porque eu dei um pause que eu tinha que fazer um negócio. Né? Área do quadrado. Desde o 6º ano, desde que vocês estavam lá na B30, que eu mostro para vocês a área das regiões retangulares. Comprimento vezes a largura, base vezes a altura. A gente faz lá aquelas plantas de apartamento, começa a fazer a área da sala, a área do quarto, blá, 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 blá. Então, quando a gente tem um quadrado, e agora a gente já sabe trabalhar com monômios, e a gente sabe que o lado dele mede L, a área do quadrado, por que a gente usa S na área? S de superfície, space, né? A área do quadrado vai ser esse comprimento vezes esse comprimento. A base vezes a altura. Comprimento vezes a largura, porque é uma área retangular. Lado vezes lado, que vai ser lado ao quadrado. Então, a gente agora consegue formular que a área de um quadrado nada mais é do que dizer lado ao quadrado. Quando a gente começa a entender essas formulações, a gente não precisa mais decorar, a gente consegue enxergar. Essa é a melhor parte, a gente tem que conseguir visualizar o que são as nossas formulações. Decorar um saco, entender, maravilhoso. Então, se eu quiser a área, qual a área do quadrado do exemplo anterior, eu vou ter que a área é, qual era do lado dele? 6. 6 ao quadrado, que é 36. Unidade de medida de área, centímetros quadrados. Ok? Então, duas fórmulas já. Perímetro, área. Dá-lhe um pause e copia. E vamos dar continuidade. Diagonal do quadrado. A gente já aprendeu, inclusive, fórmula para calcular quantas diagonais tem qualquer figura. Diagonal do quadrado. Lembra o que é diagonal? Qualquer reta que passa por dentro de uma figura geométrica a partir dos vértices, isso é uma diagonal. Isso é um lado. Isso é uma diagonal. Isso é uma diagonal. Era se eu tocasse ali, né? Isso é uma diagonal. Isso é uma diagonal. Todas as linhas partindo dos vértices que ficam dentro
da figura. O quadrado tem duas diagonais, certo? Eu tenho lá o meu quadrado e ele tem esta diagonal aqui e esta diagonal aqui. E quando a gente estava vendo os números irracionais, eu contei uma historinha para vocês lá dos pitagóricos, que o Pitágoras estava querendo mostrar que a diagonal de um quadrado era um número racional, que tinha que ser um número racional, porque Deus não teria criado algo que não fosse perfeito. E um dos seguidores do Pitágoras foi lá e disse, não é, o número é irracional, está aqui a prova. E aí surge essa coisa de que existem números que não são perfeitos, que não foram... E rola toda aquela piração lá com os pitagóricos. E aí eu disse, os caras identificaram lá naquela época que a raiz de 2, a medida da diagonal do quadrado, de lado 1, era um número irracional. Então, assim, a diagonal do quadrado está sempre relacionado com raiz de 2. Tá? A diagonal do quadrado, ela é a medida do lado multiplicada por raiz de 2. E aí a gente volta a usar os números irracionais. Olha só. Se eu tenho lá naquele quadrado do exemplo, que mede 6 centímetros de lado, qual a diagonal do quadrado do exemplo? Se o lado é 6, a diagonal vai ser 6 raiz de 2 centímetros. E é só isso. Por quê? Porque a diagonal é o lado vezes raiz de 2. Mas a gente não vai ter que calcular? Talvez. Mas aí, em geral, vai dizer, considere raiz de 2, 1,60... Aí vai lá e multiplica. 6 vezes 1, tá? 60 não, desculpa, gente, 41. Eu não decoro nada, né? Eu tenho que calcular. Certo? Então, já são 3 fórmulas em relação ao quadrado para o nosso formulário. E olha que coisa curiosa. Por enquanto, a gente só vai calcular a diagonal, que é o lado vezes raiz de 2. A gente não vai partir da diagonal e calcular o lado, porque a gente ainda precisa de um conhecimento que é lá da C30. Então, assim, todo ano a gente constrói novos conhecimentos em cima de um conhecimento que a gente já tem. Por enquanto, esses 3 são aqueles que a gente alcança. Algumas características. Todo quadrado é paralelogramo. Todo quadrado é paralelogramo. Faz de conta que você não é nele. Por quê? A característica do paralelogramo é ter os lados opostos paralelos. E os lados opostos do quadrado são paralelos. Ele é um caso particular do paralelogramo. Lados opostos paralelos. Todo quadrado é losango.
Por quê? Porque a característica principal do losango é ter lados congruentes. Todos os lados têm que ter a mesma medida. Todo quadrado também é um retângulo. Por quê? Porque a principal característica do retângulo é ter ângulos congruentes. Todos os ângulos medirem 90 graus. Então, o quadrado ele é um caso particular do particular do particular. Ele é particular do paralelogramo, particular do losango, particular do retângulo. Ele é todas essas coisas ao mesmo tempo. E mais uma coisa aqui, ó, que eu esqueci de falar no caso das diagonais. As diagonais do quadrado, elas são perpendiculares, ó. Elas também se cruzam em ângulos de 90 graus, tá? Tem a mesma medida e são perpendiculares. Então, assim, com isso a gente tem muitas características do quadrado. Eu gostaria que vocês começassem a pensar, raciocinar em cima de questões a partir disso que foi falado, certo? Ó, área, perímetro, 4 lados, área, lado ao quadrado, diagonal, lado raiz de 2. Isso é o que a gente tem por enquanto do quadrado, isso é um resumo. Certo? Dá um pause, copia aí e eu vou trazer algumas questões para vocês pensarem em cima. Então, só para dar uma brincadinha, um assunto bem simples, calcular a área de um quadrado de lado 17, a área de um quadrado de lado 8,5, o lado de um quadrado que tem área 169, processo contrário. O lado de uma região quadrada que tem área 1,44 km². Aqui centímetros quadrados, aqui quilômetros quadrados. E aqui para determinar as áreas, 4, 4, 6, 2, 2. Dá para quebrar isso aí e desenhar quadrados? Dá para pensar em quadrados? Aqui, 6, 6, 3, 3, 3, 3. Não botei que é centímetro, mas é, tá? Dá para quebrar isso aí e pensar em quadrados? Dá para pensar num quadradão grandão que foi tirado, um quadradinho pequeno? Como é que vocês vão pensar para resolver isso aí? E, terminando, bate aquela fotinho, me manda e tá validada a aula. Até a próxima, pessoal. Pause para copiar e tchau, tchau.